E é no clima de descontração que a gente começa o nosso primeiro podcast, né? Vamos falar sobre a Eurocopa que vai acontecer na França. Vai começar sexta-feira, a primeira Eurocopa com 24 seleções. A França sofre com enchentes e ameaças de ataques terroristas, mas está fazendo ali uma grande preparação para minimizar essa possibilidade. No grupo A temos França, Romênia, Suíça e Albânia. No grupo B, País de Gales, Eslováquia, Inglaterra e Suíça. Grupo C é composto por Polônia, Irlanda do Norte, Alemanha e Ucrânia. E no grupo D, Turquia, Croácia, República Tcheca e Espanha. Já no grupo E, temos a Irlanda, Suécia, Bélgica e Itália. E no grupo F, para fechar, temos Áustria, Hungria, Portugal e Islândia. Do meu lado, temos aqui Matheus Raposo. E aí, Matheus, o que é que você espera para essa Eurocopa de 2016 que vai acontecer na França? Olá, Matheus Rocha. Vai ser uma Euro bem disputada, né? Já está tudo pronto. A última seleção, que foi Portugal, chegou hoje, né? Foi a última seleção a desembarcar na França. Ontem teve um amistoso contra a Estônia, acabou vencendo o amistoso por 7-0. Então está tudo pronto. Amanhã a França estreia contra a Romênia, e aí eu acho que vai ser uma boa abertura, né? Promete muito essa Eurocopa, e acho que amanhã os donos da casa, que são os favoritos para mim, já começam com uma vitória confortável. Beleza, vamos agora passar a bola para Vinícius Barros. Olá, Matheus Rocha, olá, Matheus Raposo. A promessa realmente é de grandes jogos, né? A sequência vai ser intensa, com 3 jogos por dia, apenas amanhã com um só jogo, que é a abertura, como o Raposo falou, entre França e Romênia. E falaremos das ausências, né, dos desfalques da competição e, como costumam falar, né, a Copa do Mundo sem Brasil e Argentina. Então, a promessa realmente é de grandes apresentações. Vamos passar a bola agora para Igor Alcoforado. E aí, Igor, o que é que você espera dessa Eurocopa? Assim, faz uma breve análise. Bem, boa tarde, Matheus, boa tarde, amigos. Olá, na verdade, né? Boa tarde, não. Enfim, eu espero uma ótima competição, com várias boas seleções, né? Alguns desfalques, infelizmente, por exemplo, Marcos Rocha ficou de fora mais uma vez de mais uma competição pela Alemanha, mas o grupo F, o grupo da morte, promete bastante, com Bélgica, Itália, Irlanda e Suécia de Ibrahimovic, a seleção de um homem só. Mas enfim, é uma expectativa grande para essa competição que promete. Kleber Araújo, o que é que você espera dessa edição da Eurocopa? Olá, Matheus, olá, amigos da mesa. Eu espero muitas surpresas. Assim, a expectativa para essa Eurocopa, que é a primeira Eurocopa com 24 times, era uma Eurocopa com a novidade já de oitavas de finais, que nas últimas Euros não tínhamos oitavas de finais, já íamos direto para as quartas. A expectativa também para a qualidade técnica da Euro, porque agora terão, querendo ou não, seleções mais fracas, apesar da Holanda não ter conseguido a classificação mesmo com 24 vagas. Então vamos ver aí. Acho que não tem nenhuma seleção que aponta assim um favoritismo tão grande. Tem a Bélgica, tem a França, a Alemanha, a Espanha, que a gente não pode desconsiderar que é a atual bicampeã. E algumas outras surpresas que podem aparecer aí, como Portugal, Suíça. Vamos conversar um pouco sobre isso. Pessoal, não estava no script, mas eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês, foi algo que surgiu agora. Sobre a decisão da UEFA de agora fazer com 24 times. Na visão de vocês, é devido ao grande sucesso que as competições europeias de clube está fazendo, ou pode ter outro viés essa decisão assim de 24 times? Igor? Creio, talvez seja isso também, mas acho que dá oportunidade também a outras equipes como a Albânia, que não tinham tanta chance de classificar, e deixar a competição mais universal, digamos assim. Eu acho que é uma boa iniciativa da UEFA, até porque é uma competição que todo mundo gosta, né? Até o brasileiro, que mesmo o Brasil sem estar envolvido, o brasileiro adora assistir. Como o Vinícius disse, uma Copa do Mundo sem Brasil e Argentina, como muitos dizem. Então, eu acho que é uma decisão correta da UEFA de incluir mais times e deixar a Eurocopa mais universal.
Quem vai opinar? Kleber? Eu acho legal, sim, dar essa oportunidade a mais times, mas eu acredito que o viés que foi feito para isso acontecer, o meio para isso acontecer que não foi legal. Foi um meio político que o ex-presidente da UEFA, Michel Platini, usou para botar mais equipes e angariar mais votos para continuar sendo eleito. Ele tinha a pretensão de ser presidente da FIFA. Então, foi uma oportunidade que ele viu, vou botar mais times aqui, e como eu falei no começo do programa, é legal de ter mais seleções tendo a oportunidade de participar da Euro, mas também a gente, pelo lado de quem gosta de futebol em si, e principalmente a gente aqui que não tem, que o Brasil não está e tal, a gente quer ver um bom futebol. Então, será que com mais times a qualidade não vai cair? Então, esse uma das grandes questões da Euro 2016. Resumindo, os fins não justificam os meios, né? Matheus Raposo quer falar? Eu acho que sobre essa qualidade técnica que Kleber falou, em cair ou não, eu acho que também não é bem assim, né? A gente vê mesmo a Holanda, uma seleção bem tradicional no futebol internacional, e não conseguiu chegar, né? Até teve um amistoso que conseguiu ganhar da Inglaterra em Wembley, né? Depois, apesar dos desfalques que teve durante a competição, com o pai do Blind, né, no comando, não conseguiu chegar. Então também, e é uma seleção que tem vários grandes nomes, né? Tem Van Persie, Sneijder, Robben, entre outros, e não conseguiu chegar, porque essas seleções tendem a crescer também, entendeu? No cenário do futebol. E participando da Euro dá mais uma chance delas crescerem no futebol. Então eu acho que isso aí a UEFA acertou, apesar da forma que não foi boa, né, de ter iniciado esse processo, mas eu acho que é por aí mesmo, né? Tem que dar essas chances para essas seleções que ainda não têm tanto nome no cenário internacional. Vinícius Barros. Bom, olhando pelo lado do espectador e colocando um pouco de lado a questão política que o Kleber falou, eu acredito que vai ser bem interessante de acompanhar, né? Principalmente da gente aqui que não tem uma torcida firme, né, para nenhum país, afinal o Brasil não participa, obviamente, e tem esse interesse porque até a duração da competição está similar a de uma Copa do Mundo, né, que vai durar, começa dia 10, acaba também dia 10, só que de julho. Então, vai dar oportunidade a essas equipes menores, o que a gente vê muito também em Copa do Mundo, como, por exemplo, a grande surpresa que foi a Costa Rica. Então, a gente pode ter uma seleção que, proporcionalmente, na Europa, sirva como uma grande surpresa, né? A Albânia aí está estreando, a Islândia está estreando, quem sabe podem ser essa carta fora do baralho que pode surpreender todo mundo. Vamos agora falar de futebol, né? Vamos deixar a política de lado. França e Romênia, partida de abertura. Matheus falou que a França era a favorita, mas essa pressão, assim, porque está jogando em casa, né? É algo positivo até certo ponto, porque se o time desponta, né, a torcida apoia, mas também se o time decepciona, a torcida passa a jogar contra também, né? Uma pressão negativa. O que é que você acha? Eu acho que o jogo de estreia é fundamental, é um divisor de águas para essa linha tênue, né, entre o apoio incondicional e a crítica destrutiva. Você falou muito bem, você foi muito feliz no seu comentário quando disse que realmente a estreia é um divisor de água para a equipe, não só para a equipe que joga dentro de casa, mas para todas, porque como a fase grupos é uma fase curta, você tem a obrigação de ganhar o primeiro jogo já para ter uma tranquilidade para o próximo. E a França, né, ganhou a Copa do Mundo em 98 dentro de casa. A única Copa que tem é dentro de casa. Eu acho que esse fator, lógico que são tempos diferentes, mas eu acho que a França em si, a camisa, leva uma vantagem, entendeu? Por jogar dentro de casa. A França não teve grandes testes como as outras seleções, porque como joga em casa não participou de eliminatórias para a Euro, mas também se qualificou bem. E uma coisa na França que vinha sendo um problema, um fator negativo, que eram as brigas dentro das seleções, greve de alguns jogadores, como Ribéry, Benzema, Valbuena. O Evra também já que foi convocado, mas até já passou por isso, né, na Copa do Mundo de 2010. Mas, querendo ou não, teve-se uma reformulação. Eu acho que essa reformulação foi boa, porque tem jovens jogadores crescendo nessa seleção, como o Martial, que está começando agora, o Griezmann, que está aparecendo agora, foi o homem do Atlético de Madrid no vice-campeonato da Champions. Então, eu acho que para essa estreia a França
resumindo logo essa estreia, acho que a França vence sem muita dificuldade dentro de casa a Romênia, por ser um adversário frágil e também é um adversário que joga atrás, e a França tem bons jogadores para desequilibrar esse confronto. Antes de passar aqui a bola para o Igor, né, a Romênia que teve um grande jogador, que foi o Raj, né, em 94 aí, foi um dos grandes nomes da Copa do Mundo. Igor? Não, só para complementar o que o Matheus disse, a França realmente, acho que o que você disse também, Matheus Rocha e Matheus Alves, Matheus Rocha e Matheus Raposo, a França, inclusive sobre esse fato de apoiar ou não apoiar, os torcedores franceses, no último amistoso, Olivier Giroud, o atacante do Arsenal, ele marcou, e antes de ele marcar, a torcida estava vaiando ele em campo. Depois que ele marcou o gol, o Evra foi lá e disse, é ele e tal, não sei o quê. Mas, assim, o fato realmente que tanto crítica as escolhas do técnico, por exemplo, de deixar Benzema fora, apesar de não ter sido uma escolha tão técnica, porque houve o problema com o Valbuena, mas, assim, a França realmente não passa por uma fase boa e por isso não seria minha favorita. Eu creio que esses desfalques, além da pressão de jogar em casa, talvez pesem contra essa seleção que é sólida na defesa. Por exemplo, tem goleiros ótimos em Lloris, Mandanda, também Costil, goleiro do Rennes, Koscielny na zaga, apesar de um desfalques também Varane, Mathieu. Mas a seleção é uma boa seleção, tanto no meio campo também com Matuidi, Schneiderlin, Pogba, Kanté, né, que fez uma boa Premier League nessa temporada, acabou sendo campeão com o Exército. Só para complementar, eu acho que o Didier Deschamps, que foi o capitão da França na Copa de 98, quando foi campeão, ele acertou bastante em tirar tanto o Valbuena como o Benzema, jogadores que estavam envolvidos em polêmica, porque foi isso que fez com que acho que esses problemas internos fez com que a França não passasse em 2002 na fase de grupos na Copa do Mundo, em 2010 também, e acho que esses problemas a França tem que se livrar, e acho que o Didier Deschamps acertou muito. E foi a grande decepção, né? Porque em 2002 a França vinha de um título mundial. Eu queria fazer uma pergunta agora, e um título da Euro. Eu queria fazer uma pergunta agora para Kleber, porque o Matheus Raposo falou, por ser país sede da Eurocopa, a França não disputou a eliminatória. E até que ponto isso prejudica o time que vai sediar a competição? Porque as outras equipes que são favoritas disputaram, talvez, com seleções que vão disputar o título contra elas, né? Temos a Inglaterra, a Espanha, Itália. E o que é que você vê assim? Tem uma vantagem de jogar em casa, mas tem essa grande desvantagem no quesito preparação. Acredito que a grande desvantagem da França é justamente o ritmo de competição, porque os outros países aí, as outras favoritas, estão com um ritmo de competição justamente por causa da eliminatória. Alguns nem tanto, porque alguns países pegaram grupos mais fáceis, acabaram se classificando com antecipação, então não estão tanto assim. Mas a França também tem a questão do apoio da torcida, essa questão, acho que concordo com o Matheus Raposo, que o Didier Deschamps acertou sim em não convocar, porque mesmo sem eles, a França tem um excelente grupo, e é jovem, que vai estar jogando em casa e tem que saber aproveitar isso melhor. Então, amanhã, nessa partida de abertura contra a Romênia, tem que saber como é que vão estar esses jogadores, a pressão, se eles vão estar ansiosos pelo fato de ser uma estreia, como é que eles vão lidar com isso, até um certo ponto. Eu acho que quando sair o primeiro gol, acho que vão ficar mais tranquilos, e se sair, né, a França tem tudo para fazer sim uma boa Eurocopa, e é uma das candidatas ao título, mas tem essa questão aí, tem que ir pegando um ritmo de competição, aquela coisa só amistoso, às vezes é prejudicial para a equipe. A França jogou com a Alemanha e Portugal, mas foram amistosos, né? Mas Vinícius Barros, você não acha que em eliminatória o jogo é diferente? Porque amistoso é amistoso, mas quando está disputando é diferente, né? É outro clima, outra atmosfera. Com certeza, né? O amistoso tem uma conotação de jogo teste,
É um jogo preparatório e eliminatório não. É o que vai definir se você entra ou se você não entra na competição. Mas o fato de você treinar, você fazer um jogo teste com a Alemanha e Portugal, já é um indício de que pedreiras você sabe enfrentar, você está acostumado a enfrentar. Um destaque também que eu gostaria de fazer aqui é que o Matheus Raposo citou a Copa de 98, em que a França foi anfitriã e saiu campeã. Bom, em 84 a França também foi anfitriã da Eurocopa e saiu campeã. O outro título, em 2000, ela não foi anfitriã e saiu campeã, mas busca o terceiro título e é novamente anfitriã. Então a gente sabe que quando é anfitriã, a França costuma levar vantagem. E eu acho que isso pode ser um grande diferencial, até por conta também dos ataques recentes. Eu acho que isso pode influenciar no nacionalismo, assim, no patriotismo das pessoas e a torcida chegar junto. Agora vamos falar dos outros times, do grupo. Temos aí a Romênia, e Suíça e Albânia. A Albânia e a Romênia são meros coadjuvantes, no meu ver, nesse grupo. Para mim, os favoritos a passarem são, consequentemente, a Suíça, a França e a Suíça. Com a França em primeiro, seguido de Suíça. Mas temos também a questão do fator zebra, Temos aí, mas eu acho que, não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que uma vaga já é da França, por jogar em casa, por ter um elenco melhor. Concordo, Matheus. A Suíça também tem uma ótima equipe, com a equipe sólida, com um bom goleiro, boa defesa, tem um bom lateral direito em Steiner, tem um bom lateral esquerdo em Christian Rodrigues, do Wolfsburg, tem bons meio-campistas em Granit Xhaka, novo contratado do Arsenal, Xherdan Shaqiri também. É um bom time em geral e também não só nesse grupo, mas também pode surpreender futuramente. Talvez a Romênia, por seu estilo de jogo, surpreenda a Suíça ou talvez até a França, não sei. Mas eu creio que a Suíça tem um bom potencial para chegar até longe nessa competição. No grupo B temos País de Gales, Eslováquia, Inglaterra e Rússia. Eu acho que o País de Gales se encaixa naquela prerrogativa que a gente delimitou, de uma seleção de um homem só, que nem a Suécia. Acho que Portugal também gira em torno disso, muito dependente do Cristiano Ronaldo. E aí, Raposo, assim, o que é que você tem a falar desse grupo? Você acha também que o País de Gales é um país que só tem o Bale e os outros são meros coadjuvantes? Até teve uma curiosidade, na semana passada Portugal fez um amistoso contra a Inglaterra e o Cristiano Ronaldo não jogou. Quem estudou esses amistosos, quem estudou o calendário da Inglaterra foi justamente o seu técnico. E ele escolheu Portugal justamente pensando no País de Gales, porque Portugal joga em cima de Cristiano Ronaldo. E o País de Gales é uma seleção que joga em torno do Bale. E quando ele soube que Cristiano Ronaldo não ia para a partida, ele ficou muito aborrecido porque era um teste para justamente enfrentar o País de Gales. Mas falando mais do grupo, assim, eu concordo nessa parte que Gales depende muito do Bale, acho que foi a peça principal para levar essa equipe para a Euro. Eu acho que é um grupo muito bom, vai ser bem equilibrado. A Rússia também teve um dos artilheiros da eliminatória, o Dzyuba, que vem jogando muito no Zenit, é uma equipe arrumada, chata de se enfrentar. Inglaterra nem se fala, a favorita do grupo. Eslováquia também acho que vai dar trabalho. Quem pode falar mais para vocês é o Vinícius. Bom, olhando aqui esse grupo B, a gente vê uma diferença muito grande em relação ao A, Enquanto no grupo A a gente tem a França como franca favorita, e aí a Albânia, a Romênia correndo por fora, a gente tem um destaque no grupo B, que eu acho que vai prevalecer muito a questão do terceiro colocado ter a chance de passar para a próxima fase, Que os 4 melhores terceiros de cada grupo, os 4 melhores terceiros no geral, vão passar para as oitavas de final e complementar os 16 times. Nesse caso, com certeza no grupo B, vai estar entre um dos melhores terceiros colocados, porque País de Gales, Eslováquia, Inglaterra, Rússia é um grupo complicado, como a gente estava comentando, e é um grupo que não tem esse favoritismo tão discrepante como a gente viu em relação à França, como a gente viu até em relação a Portugal no grupo F. Então, eu acredito que vai pesar muito essa questão da competitividade. Igor vai falar um pouquinho mais. Falando um pouquinho mais da Inglaterra, no país, os ingleses vêm comentando muito o fato da ascensão do Leicester nessa temporada, vem comentando muito o fato do bom futebol que o Tottenham jogou.
e o fato de que esse campeonato dessa Premier League foi bastante disputada por times que não eram esperados. Por exemplo, o Leicester, uma surpresa. O Tottenham também, de certa forma, uma surpresa. Nem Chelsea, nem Manchester United classificados para a Champions League. Então, assim, desses times surgiram várias promessas que foram convocadas. Por exemplo, Rashford, do United, não nesse time exatamente, mas Rashford do United, atacante. Dele Alli, do Tottenham. E aí você pode estar apostando nos jogadores mais jovens. E aí pode ser esse o fato que a Inglaterra tem a pesar contra a seu favor. Que se você for olhar para o meio campo da Inglaterra, tem Henderson, Milner, os jogadores mais do mesmo estilo. Assim, se você, o meio mais criativo, você teria Dele Alli em Barkley e provavelmente Rooney jogando de meio. Com os dois centravantes na frente, que seriam Vardy e Kane. Que o centravante hoje, você olha para a Inglaterra assim, você pode escolher de olhos fechados que você encontra algum bom centravante. Vardy, Kane, que foi artilheiro, Rashford também, que fez boa temporada no United, o jovem, como eu já disse. A questão realmente é talvez esse meio da Inglaterra, porque você tem na defesa sólida com Hart no gol, Chris Smalling, que fez uma ótima temporada no Manchester United. E aí talvez o que falte na Inglaterra esse meio criativo que você vai ter em jogadores jovens, que aí jogadores jovens em competições, no momento que você precise deles, talvez eles desapontem, mas aí também é uma aposta válida da Inglaterra. Pronto, então vamos agora passar por o grupo C, né, de Polônia, Irlanda do Norte e Alemanha e Ucrânia. Tem também aquele grupo que a gente aponta como já tendo um garantido, né, que é a Alemanha, né, é um grande favorito. Você vê assim também, Kleber? A Alemanha, como atual campeã do mundo, apesar de vir aí com o desfalque do Marco Reus novamente, né, que também não jogou a Copa, mas é sim uma das favoritas a conquista da Euro 2016, tem um excelente elenco, um excelente treinador, então tem tudo para poder chegar ao título da Euro. Pegou um grupo, teoricamente, no papel, fácil, tem tudo para passar com tranquilidade e chegar nas oitavas de final mais descansado, digamos assim. Então vamos ver como é que a Alemanha vai chegar lá, essa é a grande questão, se não vai perder mais algum jogador. Lógico que toda a seleção pode perder jogadores, mas enfim, eu acredito que a Alemanha passa assim com 9 pontos. Não, pode ter algum jogo ou outro que vai ter mais dificuldade, mas eu acredito que, numa forma geral, das grandes favoritas, é a que vai passar com mais facilidade da fase de grupos. Pronto, o Kleber falou agora que o Reus está de fora, né? O engraçado é que dava para a gente fazer um time só com as pessoas, só com os jogadores que estão de fora da Eurocopa, né? E um bom time. Agora o Igor quer falar? Não, só comentando ainda sobre a Alemanha, que Kleber pontuou muito bem, só para destacar realmente que essa equipe da Alemanha é muito boa. Se você for fazer uma seleção da Eurocopa, e eu acho que a gente vai fazer isso no final do programa, você pega pelo menos a zaga da Alemanha, assim, goleiro e 2 zagueiros, que é a zaga do Bayern Munique para a próxima temporada. Aí você pode discutir em algumas áreas, mas assim, Ramos, Boateng e Neuer é uma ótima defesa. Um meio campo com Mesut Ozil, Lahm, talvez jogue na lateral, mas é uma seleção muito bem estruturada e, assim, eu acho que, na minha visão, é a favorita para ganhar essa competição. Bom, fugindo um pouco agora da Alemanha, eu gostaria de falar de Polônia e Ucrânia, que são as outras equipes do grupo de mais destaque, né? Porque eu acredito que a Alemanha, como já foi falado aqui por Kleber, pelos outros meninos, a Alemanha vai despontar, a Irlanda do Norte ser o patinho feio ali do grupo, e a briga intensa pela segunda posição vai rolar entre Ucrânia e Polônia, que sediaram juntas em 2012 e se enfrentam justamente na terceira rodada do grupo. Então, lá para o final do grupo C, na última rodada, a gente vai ter provavelmente a Irlanda do Norte já sem pretensões, a Alemanha já garantida e Ucrânia e Polônia duelando de forma bem intensa por essa segunda vaga do grupo C. Na Polônia, na Ucrânia, a Ucrânia tem bons jogadores, Konoplyanka, e na Polônia também tem uma dupla de ataque boa, tanto em Lewandowski, que foi destaque do Bayern Munique, e Milic, também, que é um atacante do Ajax, que fez uma ótima temporada.
Tá aí a palavra do Igor. Então a gente está encerrando esse primeiro bloco e vamos dar uma pausa rapidinha para falar de outros grupos, outros assuntos que compõem a Eurocopa. Bem, começando o segundo bloco, né, vamos agora falar do grupo D, E e F. No grupo D temos Turquia, Croácia, República Tcheca e Espanha. E para falar de Espanha, eu vou chamar ele, Kleber Araújo, que é um expert, né, no futebol espanhol. Kleber, como é que você vê a Espanha nessa Eurocopa? Matheus, a Espanha vem um pouco diferente do como veio nas Euros de 2008 e 2012, né, quando saiu campeã. 2008 chegou naquela coisa de... é favorita, mas sempre a Espanha é favorita e nunca dá em nada. Aí provou que conseguia. Ganhou a Copa em 2010, nessa mesma tona. Ganhou o Euro, mas vamos ver na Copa. Ganhou a Copa. Em 2012, acho que acabou. Aí quando foi, ganhou a Euro de novo. Então, agora é um pouco diferente, porque em 2014 foi eliminada na primeira fase da Copa. Então, levou uma goleada da Holanda na estreia, foi uma coisa complicada ali, não conseguiu passar da primeira fase, depois perdeu do Chile. E a seleção espanhola vem passando por uma reformulação. Jovens nomes, aí o Diego Costa não foi convocado agora, tinha sido tido como a maior esperança para 2014, acabou não rendendo. Aí a grande esperança no ataque da Espanha agora é o Morata. E também tem, que é um jovem talentoso jogador. Tem o meio-campo, que ainda é forte, com novos nomes, conseguiu reformular bem o meio-campo. Agora não tem mais Xavi, mas tem o Koke, tem o Isco, o Iniesta ainda está aí jogando pela seleção. Então, eu acho que a Espanha é uma das favoritas, a gente não pode subestimar a Espanha. Pode sim conseguir mais um título, mas eu acho muito complicado, justamente por conta dessa reformulação. Você vê a zaga... não sofreu, saiu o Puyol, agora tá o Piqué ainda está jogando lá, aí tem o Alba continua na esquerda, a lateral direita está muito bem servida com Juanfran e Bellerin, Casillas continua lá. Então eu acho que a Espanha tem nomes muito bons. O Del Bosque é um treinador excelente, então eu acho que a Espanha passa assim da primeira fase. Não sei o quão chega longe, se o estilo de jogo da Espanha ainda consegue alcançar voos muito altos, tem que mudar alguns pontos do jogo para continuar sendo a seleção forte. Mas eu acho que tem tudo sim para fazer uma boa Euro, no mínimo quarta de final, para alcançar e sim tá aí no top 5 favoritas. Porque de repente esse estilo de jogo da Espanha tenha perdido o fator surpresa, né? Porque está todo mundo já sacando como a Espanha joga, né, com toque de bola. Igor, né, o seu destaque aí do grupo D. O grupo D é um grupo bastante difícil. Se você for pegar assim no papel, vários grupos podem ser colocados como grupo da morte. Esse grupo tem República Tcheca, Turquia, Croácia também, né? E assim, não vai ser fácil para a Espanha, vai ser uma prova, um teste para ela, porque todos esses grupos têm jogadores bons e a Turquia, por exemplo, eliminou a Holanda na repescagem da eliminatória da Euro, e por isso que não foi uma vaga conquistada fácil, foi dura e merece estar onde está. E tem um bom time, uma boa equipe. Então, eu creio que não vai ser uma tarefa fácil para a Espanha. Tem, como o Kleber disse, uma renovação acontecendo no meio-campo, seja no ataque também. Tem em Aduriz um atacante que fez muito gols no Atlético Bilbao essa temporada, que foi destaque. E tem Morata também, que tem esse equilíbrio de jovens, sem muita experiência ainda, em Morata, e um com mais cancha, que é Aduriz, com mais experiência. Então, talvez esse equilíbrio funcione a favor da Espanha. E eu acho que Diego Costa estava disponível para ser convocado. Del Bosque optou por não convocar. E eu acho que, para mim, foi a decisão acertada por tudo que Diego Costa fez nessa temporada. Diego Costa teve bastante polêmica ao redor dele no Chelsea. E fora que, desde que entrou na seleção espanhola, não encaixou direito no sistema. Não encaixava bem e nunca foi muito destaque. Fez alguns gols, mas não se encaixou de fato.
Bom, sobre o grupo D, eu vou dar uma pincelada rápida sobre cada seleção. Assim, da Espanha, que o Kleber falou, eu acho que vale também ressaltar que está passando por esse processo de renovação, né? Mas agora no último amistoso perdeu para a Geórgia, que foi um jogo, né, assim, bem surpreendente pelo placar. Claro que não jogou com força máxima e tudo mais, mas foi uma surpresa. Como destaque também a Turquia, que foi uma seleção que em 2008 surpreendeu, chegou até as semifinais, mesmo não tendo tradição, e vai reeditar um grande jogo que fez nas quartas de final daquele mesmo ano contra a Croácia, né, que chegou aí para os pênaltis e tudo mais. E um outro destaque seria a Croácia, que goleou 10-0 o San Marino no último final de semana. E em relação à República Tcheca, a gente não pode esquecer que já foi campeã na época que era a Tchecoslováquia, e aí agora, em 76, e agora volta de novo para a Eurocopa. Bem, acho que já falaram muito sobre esse grupo, só pincelando aqui no final. A Espanha fez esse amistoso contra a Geórgia, acabou perdendo, mas assim, já foi com a cara, né, do que o Del Bosque pode colocar aí. Ele botou o De Gea, né, que era uma dúvida, De Gea ou Casillas, ele optou pelo De Gea. Na lateral direita foi Juan Fran, na zaga Piqué, Ramos e Alba. Busquets, Cesc, Thiago, Lucas Vázquez, que fez um excelente jogo contra a Geórgia, mesmo perdendo, foi, acho que, a principal peça da equipe da Espanha. E o Andunes na frente, junto com o Nolito, né, também, que voltando à seleção, os dois. E acho que vai ser um grupo bem equilibrado, tem equipes de forte marcação, como a Croácia, né, que tem o meio com o Modric e com o Rakitic, que dá muito trabalho para os adversários. A República Tcheca também, que é sempre adversário de muita marcação, tem um grande goleiro. E a Turquia, né, com o Arda Turan aí, vai tentar também brigar por uma vaga, por uma das duas vagas, ou então a terceira. Eu acho que desse grupo pode sim sair um dos terceiros lugares que vão se classificar. É engraçado que o Raposo falou aí, né, do Modric e do Rakitic, né, que foram campeões das duas últimas edições da UEFA Champions League, né? Então, são jogadores aí gabaritados. O Kleber quer falar? Só para complementar um pouco assim sobre o time da Espanha, eu falei que o Casillas segue, mas aí o De Gea, até pela temporada que teve no United, provavelmente vai ser o titular e realmente vem numa fase melhor, já é considerado um dos 3, 5 melhores goleiros do mundo, então realmente tem que ser titular. Tem a diferença para os times da Euro e da Copa de 2012 que foram campeão, é que o Sérgio Ramos era lateral direito, muitas vezes ali porque o Piqué e o Puyol ocupavam a zaga e o Sérgio ficava na lateral direita, mas agora até pelos bons nomes que surgiram para a lateral direita e a ausência do Puyol, aí puxou o Sérgio para a zaga e botou o Juan Fran, o Bellerin ali na lateral. Acredito que ele vai começar com o Juan Fran. E também tem a questão a Espanha tem bons nomes, mas nos últimos jogos não estava conseguindo colocar isso muito em prática no campo, não estava conseguindo fazer aquele futebol vistoso que a gente se acostumou a ver. Mas acredito ainda assim que é uma das favoritas e pegou um grupo complicado, que tem a Turquia, que tem o Arda Turan, excelente jogador, que é acostumado a jogar contra a Espanha, por jogar no Campeonato Espanhol há um bom tempo. Tem o Rakitic e o Modric, que são os principais jogadores da Croácia e que é titular absoluto do Barcelona, outro titular absoluto do Real Madrid. E, enfim, eu acho que vai ser um dificílimo grupo para todos, para a Espanha, e acredito que nesse grupo aí saem 3 classificados. Só uns comentários breves. Bellerin foi convocado, né? Carvalho tinha sido machucado, foi um dos desfalques. Carvalho fez uma ótima temporada com o Real Madrid na lateral direita. Bellerin também surgiu muito bem na Premier League pelo Arsenal, foi o melhor lateral direito da Premier League, que é um campeonato difícil. E em comentário sobre De Gea, para mim, um dos melhores goleiros do mundo atualmente, se não o melhor, disputando ali barra com o Neuer. E aí pode estar dentro da seleção do campeonato, porque é um goleiro excepcional, teve uma ótima temporada com o Manchester United, inclusive deve ter ganhado vários pontos para o Manchester United nessa temporada, que ajudou bastante o time na campanha da Premier League. Matheus Raposo. Só uma coisa, gravem esse nome, Emre Mor. Ele é um jogador turco, atacante, e inclusive a Euro colocou ele como na seleção dos mais jovens dessa Euro, que tem inclusive o Bellerin e o Sérgio Rico da seleção da Espanha. Matheus Alves. Bem, temos aqui o grupo E, né, com
Irlanda, Suécia, Bélgica e Itália. Bélgica é a eterna promessa, né? Itália é uma grande potência. Quem vai falar? Igor. Bélgica. Bélgica sem Vincent Kompany, machucado mais uma vez, vai perder a Euro. Mas a Bélgica tem um ótimo time, a nova, mas quase ficando velha geração belga já. Se você for passar um pouco pelo time, Courtois, apesar de ter tido uma ruim temporada com o Chelsea, é um ótimo goleiro, promessa também. Alderweireld, não sei como fala o nome dele direito, mas fez uma ótima temporada com o Tottenham. Vertonghen, também zagueiro, dupla de zaga dele no Tottenham. Vermaelen, machucado muito no Barcelona, mas agora está disponível para jogo. Aí você passa pelo meio campo com Dembele, Witsel, De Bruyne, que fez uma ótima temporada com o Manchester City, Hazard, que apesar de ter feito uma temporada ruim no Chelsea, é um excelente jogador, Lukaku, que vem sido cobiçado por várias equipes europeias e fez mais de 20 gols na Premier League, ou 20 gols na Premier League. E aí você pega um time que é muito bom, assim, vários bons jogadores espalhados pelos campeonatos europeus. Mertens também, um meia atacante quase do Napoli, que também fez boa temporada no time da Itália. Então, assim, você pega do gol ao ataque, a Bélgica tem bons jogadores, por isso que é tão falada a seleção. Apesar de ter, na Copa 2014, ter um campeonato decepcionante, porque você esperava mais da Bélgica, não só assim, atingiu as quartas de finais e foi eliminada pela vice-campeã argentina, é aceitável, mas pelo futebol demonstrado se esperava mais da Bélgica e decepcionou. Então aí a chance da Bélgica se redimir de certa forma com seus torcedores, porque apesar de ser o grupo da morte, tem uma ótima seleção para poder passar por esse grupo. Matheus Alves. Outra favorita é a Itália, né? E para falar da Itália, vamos passar a bola para Kleber Araújo. Bom, Matheus Rocha. A Itália é sempre favorita por conta da camisa, né? Uma seleção tetracampeã do mundo, a atual vice-campeã da Euro. E quando foi vice-campeã da Euro em 2012, ninguém esperava muito aquilo, até por conta da eliminação na primeira fase de 2010, mas você via naquele time de 2012, nomes jamais conhecidos e tal. O próprio Balotelli, que nem vai para essa Euro, estava em grande fase, agora está passando por um momento ruim na carreira, mas você pega a convocação da Itália, você sente falta de alguns nomes. O próprio Marquisio, que comandaria o meio campo da seleção, infelizmente se lesionou, só volta a jogar no final do ano, não vai participar da Euro. O próprio ataque assim conta com convocações de jogadores que não tiveram uma temporada tão boa em alguns momentos. O próprio Zaza, que não era nem perto de ser titular na Juventus, era a quarta opção ali, perdendo para Dybala, Mandzukic e Morata. Apesar de ter sido importante em alguns momentos para a equipe da Juventus, mas o grande ponto da seleção italiana e o grande foco para conseguir passar de fase é a defesa, que tem ali o Buffon, o trio de zaga da Juventus, pentacampeã italiana, com Barzagli, Bonucci e Chiellini, que são acostumados a jogar junto há muito tempo na seleção e no clube. Então, a base para a Itália conseguir a sua classificação está aí, até porque o Conte, treinador, é acostumado a jogar foi ele que implementou esse sistema na Juventus, antes do Allegri chegar. Então, eu acredito que a Itália passa sim, é o grupo da morte, mas eu acho que vai acabar pesando ali. Tem o Insigne, o Immobile no ataque, que podem fazer alguma coisa, o próprio Zaza. Então a Itália tem sim chances de passar, apesar de ser um grupo complicado. Não acredito que passe em primeiro. Eu acho que essa posição aí vai ser da Bélgica, apesar de tudo. Mas a Itália deve passar, mas eu não acredito que está, né, entre o top 5 das favoritas, mas não podemos... Tem que ficar de olho sempre na Itália. É uma curiosidade, né, que um grande nome da Itália nos últimos anos é o Mario Balotelli. Ele vai ficar de fora do time, né, de fora da Eurocopa, e ele vai ser comentarista no site Gol, né? Só uma breve análise aí. Matheus, você acha que mesmo ele fazendo uma péssima temporada pelo Milan, ele não tinha uma vaga ali não, porque de certa forma ele pode decidir em algum momento? Olha, eu acho que não, viu? Acho que o Balotelli não tem
não cabe nessa seleção e não sei como ainda está no Milan, porque as atuações, quando entra, vem tendo péssimas atuações. O Balotelli, inclusive, que decidiu para a Itália na última Euro, né, na semifinal contra a Alemanha, marcou 2 gols. Não sei se você lembra, 2 golaços contra a Alemanha, foi 2-0 o jogo. E na final a Itália acabou perdendo de goleada para a Espanha. Mas, bem, vamos falar do grupo em si. Bélgica e Itália fazem logo o primeiro confronto. As duas seleções são as favoritas do grupo. Agora vamos falar um pouquinho da Suécia, que tem o craque Ibrahimovic, que ainda não tem o seu futuro definido. Manchester United na jogada, também fez juras de amor para o Malmo, onde começou a carreira, mas ainda não definiu seu futuro, Ibrahimovic, mas ele não está com a cabeça agora focada para isso. Acho que ele está bem focado para a Euro, ele sempre fala muito que quer conquistar algo com a Suécia que ganhou a Euro Sub-21, tem uma base boa, vem formando bons jogadores, tem um bom goleiro, né, que é o experiente Isaacson, tem também no meio o Kim Karlsson, também é bom jogador. E vamos ver o Højbjerg também, que também é outro que tem que se olhar, tem que observar esse jogador. E acho que a Suécia vai brigar por uma vaga sim, e até porque tem o cara que é Ibrahimovic e ele decide jogos. A Irlanda no grupo, olha, no papel é o patinho feio, mas também é uma seleção que joga duro, marca muito e sabe, e quando tem a bola para atacar, costuma levar perigo aos adversários. Acho que vai ser bem interessante esse grupo. E a favorita para ser a primeira colocada do grupo, para mim, é a Bélgica. Tanto que passou tanto tempo no número 1 do ranking da FIFA. Vinícius. Bom, complementando aqui o que o pessoal falou, gostaria de destacar que tanto Suécia quanto Irlanda vêm para limpar a imagem que deixaram na última Euro, né? A Suécia foi a última colocada no grupo e só marcou 2 gols naquela oportunidade na Euro 2012, e a Irlanda teve uma campanha horrível, marcando só 1 gol, sofrendo 9, e caiu novamente num grupo complicado e onde deve ser o patinho feio da história, né? A Irlanda. É um grupo que a gente comentou, e realmente é um grupo da morte, né? Todos os grupos estão equiparados, né? Quer dizer, a maioria deles está equiparada, mas esse desponta como sendo um grupo da morte. E tanto a Irlanda vai ter essa dificuldade, quanto a Suécia também, onde sobrecarrega o Ibra, né? O Ibrahimovic, como o Matheus Raposo falou. E, na minha opinião, Bélgica e Itália realmente despontam aí, como o próprio Kleber tinha falado, como as duas mais fortes. Mas, na minha opinião, quem passa em primeiro, diferente dos meninos, eu aposto na Itália, para passar na liderança do grupo. Vamos agora falar sobre o grupo F, né, de Áustria, Hungria, Portugal e Islândia. E para falar da seleção lusa, vamos chamar uma autoridade no assunto, né, Matheus Raposo. E aí, Matheus, você acha que Portugal vem para essa Eurocopa para pagar aquela imagem de seleção de um homem só, né, todos por um? Você pensa nisso? Tem grandes jogadores sim, mas não estão no nível nem próximo do que Cristiano Ronaldo tem jogado, tem desempenhado. Com certeza, não tem como. Acho que Messi e Cristiano estão acima, estão em outro nível, mesmo em seleção, nos clubes também, eles têm estado a um nível acima há um certo tempo, né? E Portugal vem para correr por fora, né? Não está não dá para apontar como uma das favoritas. Acho que a Alemanha, França e Espanha estão à frente, mas também uma seleção que não pode bobear porque tem o cara, né? O cara que sabe fazer gol, é o artilheiro da Euro de todos os tempos, da Champions. Então, dessas competições internacionais ele conhece bem, né? E Portugal fez até uma boa Euro, né? Na última Euro foi em 2012, acabou sendo eliminada nos pênaltis nas semifinais, nos pênaltis para a Espanha. Foi a única seleção que não perdeu da Espanha na Euro, né? A Itália venceu na fase de grupos, mas quando chegou na final acabou perdendo. E Portugal, que tem alguns desfalques, como o volante Thiago, que é do Atlético de Madrid, que teve uma temporada
muito ruim por causa das contusões. Fábio Coentrão também mais uma vez machucado, como se machucou na Copa do Mundo. Bernardo Silva, camisa 10 do Mônaco, que foi o vice-campeão francês, também foi um dos destaques lá na França, não vai para essa Euro. E o Dani também experiente, né, camisa 10 do Zenit, também tem essa ausência. Ao lado de Cristiano, a gente viu ontem, quem deve jogar é o Ricardo Quaresma. Portugal está com o Fernando Santos desde que assumiu, ele era o técnico da Grécia na última Copa do Mundo. Desde que o Fernando Santos assumiu, ele tem modificado o esquema da seleção e tem colocado o Ricardo Quaresma para jogar do lado de Cristiano. E ontem deu certo. O Cristiano fez 2, Quaresma fez 2 e o Quaresma foi o dono do jogo ontem, deu acho que 2 assistências, fora o cruzamento do gol contra da equipe da Estônia. Portugal ganhou por 7-0. E voltando o Pepe agora, né, também para a seleção, que é um bom reforço, além do Cristiano. José Fonte, que é o capitão do Southampton, também é um homem que aparece aí para ajudar. Tem o Moutinho no meio, né, que é um jogador experiente, mas está abaixo do que se esperava dele no início da carreira. Nani deve estar no banco, também é uma curiosidade aí que vem há muito tempo, né, sendo uma das peças que vem ajudando o Cristiano na seleção, mas deve ser banco nessa temporada. André Gomes também é um dos destaques da seleção, joga no Valência, novo, 21 anos, e pode-se esperar que Portugal corra por fora aí na Euro, mas eu creio que passa na fase de grupos, porque é um grupo que é fraco, né? Assim, olhando no papel, Áustria, Hungria e qual é o outro adversário? Islândia. Então são adversários fracos. Portugal também chegou bem, né, nas eliminatórias da Euro, conseguiu passar com... Portugal teve, no grupo dele das eliminatórias, teve um time a menos, ou seja, precisou de 8 jogos, foram 7 vitórias e 1 derrota, que foi na estreia para a Albânia. Foi onde o técnico Paulo Bento, que está agora no Cruzeiro, foi demitido nesse jogo para a Albânia, única derrota de Portugal. Único jogo também que não venceu, em casa perdeu para a Albânia de 1-0, e aí entrou o Fernando Santos, e aí a seleção começou a ter bons resultados. Vinícius Barros. Bom, como destaque desse grupo, Matheus Raposo já falou um bocado aqui sobre a seleção portuguesa, né? Falou do Ricardo Quaresma, falou do Cristiano Ronaldo, que foram os destaques nesse último jogo contra a Estônia, da goleada por 7-0. Bom, eu queria destacar os times que não são os destaques do grupo, como, por exemplo, a Islândia, que está estreando, né? Nunca disputou nenhuma Eurocopa, e eu acho que vale ressaltar. E um detalhe também em relação à Hungria, né? Uma seleção que não participa de Eurocopas há 44 anos, a última foi em 72, época pós-Puskás, acredito, pós-Puskás, anos 70 ele já estava mais velhinho, Portugal deve sobrar nesse grupo, né? Colocaram um dos melhores jogadores do mundo num grupo mais fácil dessa Euro. Eu tenho uma perguntinha para você. Talvez não gire em torno da parte técnica nem da parte tática, mas sim da parte física. Talvez esse grupo exija menos de Portugal da parte física, né, do esforço mesmo e tal. E você não acha não que Portugal passando, ele chega mais inteiro para as oitavas de final? Bom, Matheus, eu acho que tem os dois lados, né? Na mesma proporção que pode exigir menos por ter equipes de menor qualidade, pode exigir mais, porque se as equipes têm menor qualidade, elas podem abusar da força. Então, se elas abusam da força, pode ser que Cristiano Ronaldo, por exemplo, que é o maior destaque português, sofra com muitas entradas violentas, com muita marcação individualizada. Então, eu acho que tem os dois vieses aí. Tem tanto o lado de favorecer por ser mais fácil o grupo, quanto sofrer na questão de apelarem para a violência. A Raposo vai complementar um pouquinho isso aqui. Só complementando essa questão da parte física, todos sabem que Portugal depende de Cristiano. E Cristiano não participou dos jogos das 2 semifinais contra o Manchester City por problemas físicos. Não jogou bem a final também. Ele está com problema físico, isso aí todo mundo sabe, né? Cristiano, ele mesmo deu uma entrevista falando que ele é um jogador que quer atuar sempre. E por isso, quando o time tem um jogo importante, ele não quer ser poupado e quer ir para o jogo. Ele pede ao treinador, pedia para o Zidane para ir. E isso fez com que ele se desgastasse bastante durante a temporada e chegou agora desgastado no final da temporada. Além dele, tem o Pepe também, que foi para a Copa para a final
da UEFA Champions League e também está desgastado, porque eles tiveram, tanto que eles se apresentaram bem depois. Eles se apresentaram 2 dias antes do amistoso contra a Estônia. E Cristiano, além disso, a gente pode ver que em 2014, quando o Real Madrid também foi campeão da UEFA Champions League em cima do Atlético de Madrid, ele também chegou mal fisicamente na Copa de 2014 e não conseguiu render aquilo que ele rendeu durante a temporada. Então fica aí essa interrogação, como é que Cristiano vai chegar para essa Euro, para a fase de grupos, e como deve chegar para o mata-mata. Vamos agora falar da Áustria com Igor Alcoforado. Bom, a Áustria eu acho que é uma das candidatas para passar em segundo. Tem bons jogadores dentro do time, tanto da zaga até o ataque também. Jogadores como David Alaba, ótimo jogador da Bayern Munique. Teve algumas lesões durante a temporada, mas durante toda a temporada, seja na lateral esquerda, seja na zaga, ou seja no meio, foi sempre bom quando usado. É muito versátil. Também há vários jogadores que jogam na Alemanha, áustриos que jogam na Alemanha. Junovic, quase que não saía, jogador do Werder Bremen, ótimo meia, bate muito bem falta, bons lançamentos, também um jogador que tem um gás enorme, corre de um lado para o outro do campo. Marko Arnautovic, ótimo jogador do Stoke City, da Premier League também, que fez a última temporada também pelo Stoke City. Na Premier League, é um campeonato físico, um campeonato difícil, e aí tocando naquele fato que o Vinícius citou, de ser talvez um grupo que exija mais fisicamente, e aí Arnautovic também traz esse lado físico. Fuchs, que foi campeão inglês com o Leicester City, o lateral esquerdo. E aí, para finalizar, na zaga também tem um ótimo zagueiro em Dragovic, jogador do Dinamo Kiev. Então, assim, apesar do grupo ser relativamente fácil para Portugal, eu creio que no jogo contra a Áustria seja um jogo mais... uma partida mais difícil para a seleção portuguesa. E a Áustria tem bons jogadores para poder, quem sabe, ser a zebra desse grupo e surpreender todos, porque dentro de elenco, assim, analisando elenco com elenco, a Áustria também tem um bom elenco e pode disputar com Portugal. Matheus Alves. Pronto, tá aí o comentário do Igor Alcoforado e com ele a gente encerra o segundo bloco. Daqui a pouco a gente volta com o terceiro e último bloco deste podcast. Pronto, então vamos começar agora o terceiro e último bloco, né, do nosso podcast e vamos falar agora das ausências da Eurocopa. Vamos começar com o Igor Alcoforado, ele vai falar aí das principais ausências desta edição. Uma das principais ausências, mais pelo nome realmente, é Marco Reus, que não vai participar da Eurocopa pela Alemanha. Ele, assim, acho que a Alemanha vai sentir bastante falta dele, porque ele traz algo que a Alemanha não tem. Que se você for olhar aqui dos meias ofensivos da Alemanha, tem Leroy Sané, Mario Götze, Toni Kroos, que é mais defensivo, Julian Draxler, Mesut Özil, e Podolski e Schürrle, eu diria como meias. Assim, não tem um jogador do estilo dele, que ele pega a bola, é minha, parte para cima e decide. Ele é um jogador que tem uma ótima qualidade da finalização, e aí talvez seja um jogador de lado que a Alemanha precise para abrir o jogo quando necessário, porque a Alemanha é um time que tem muitos meias bons, mas talvez esse meia mais ofensivo e mais incisivo falte em Marco Reus, e seja uma ausência sentida. Eu destacaria também Benzema, mas Benzema, para mim, na minha visão, eu acho que pode ser substituído tanto com Griezmann, mesmo que ele jogue pela ala direita, ou com Martial também, mesmo que ele joga pela esquerda. Foram convocados no lugar dele Gignac, que vem fazendo boa temporada no México, e Giroud, que fez 23 gols pelo Arsenal na temporada. Então, assim, eu acho que destacaria Marco Reus, mas pelo nome, de fato, que não vai ter na Euro, que é o nome dele. Kleber, quer comentar sobre as ausências da Itália? Tem a principal ausência italiana para essa Euro, com certeza, é Claudio Marchisio. Como eu havia falado, o Pirlo está jogando na MLS agora, então Marchisio assumiu essa posição de
ser o principal jogador do meio campo da seleção italiana. E ainda mais sem Verratti também, que fez uma grande temporada pelo Paris Saint-Germain e que faria uma excelente dupla ali com ele no meio campo. E com certeza alavancaria o poder da Itália no geral, assim como até favorita também. Aí a gente vê o De Rossi, que já está com a idade mais avançada, a Sturaro, que é novo, Thiago Motta, que foi naquela tem tu, vai tu mesmo. Então, não que seja um mau jogador, mas é porque a Itália realmente está carente ultimamente de certas posições que antigamente você tinha mais opções. Então, Marquisio, eu acho, e Verratti são duas. Um já seria muita, e os dois, com certeza, vai ser muito prejudicial para a equipe italiana. Não pensando na questão do grupo, que apesar de ser um grupo difícil, eu acredito que a seleção italiana ainda passe, mas pensando em título, eu acho que com a ausência desses dois jogadores fica praticamente impossível a Itália chegar a um título. E como diferente assim, lógico que Marco Reus é um excelente jogador e vai fazer muita falta para a Alemanha, mas a Alemanha já provou que consegue ser campeã sem ele, como ganhou a Copa. Lógico que a Itália pode chegar a surpreender e ser campeã. Não estou dizendo, tirando essa possibilidade, mas que sem esses dois jogadores vai ser uma situação muito complicada. Matheus Raposo vai falar agora. Eu acho que a seleção que mais perdeu por causa de desfalques é a França. Tem o Varane, que é o principal zagueiro da equipe. O Ribéry, que é protagonista. Benzema também, que fez uma boa temporada no Real Madrid. Foi campeão da UEFA Champions League. O Balbuena também, né, que é um meia que sempre está ali circulando pelo meio, ajudando bastante na criação da equipe francesa. Não sei se teria espaço na equipe titular, mas com certeza iria brigar por uma vaga. Então eu acho que por conta dessas ausências, a França é a equipe que mais perde por conta de desfalques na Eurocopa. Só complementando, Varane e Mathieu não jogarão pela França, mas assim, eu acho que a França tem qualidade suficiente para substituir. Foram convocados para o lugar deles, foram convocados Rami e eu creio também que Umtiti, do Lyon, zagueiro que fez ótima temporada. E aí, para substituir Varane, para substituir Mathieu, que não seria titular, você tem Koscielny, que fez uma ótima temporada com o Arsenal, e aí você também tem Rami, que fez também uma boa temporada pelo Sevilha. Mas aí você tem, acho que as desfalques na zaga serão os menos sentidos pela França. Se o desfalque vai ser sentido, é o desfalque de Benzema, apesar de ter também boa qualidade para substituí-lo. Vinícius. Bom, dentre alguns nomes que não foram citados aqui ainda, eu acho que na Espanha tem as ausências sentidas do Diego Costa e do Carvajal, que foi cortado de última hora, né, dando lugar ao Bellerin. Na Alemanha se falou muito do Royce, mas também o Gundogan está fora por conta da lesão no joelho. E alguns outros nomes, por conta da seleção não estar classificada, que vão ficar de fora, né, como todos os holandeses, né, Van Persie, Sneijder, Robben, e também o Oblak, goleiro vice-campeão da UEFA Champions League pelo Atlético de Madrid, que é esloveno, e também vai estar de fora. Só para comentar sobre Bellerin e Carvajal, eu acho que a Espanha não vai perder tanto com o Carvajal, porque Juan Fran vai assumir essa lateral direita muito bem, porque ele fez uma ótima temporada com o Atlético de Madrid. Acho que Carvajal seria o titular sem dúvida, mas Juan Fran também não vai deixar tanto a desejar. E em Bellerin você tem um jogador com muita velocidade pelo lado, que pode acrescentar bastante também, quando necessário, uma opção mais ofensiva até no ataque. Então, acho que essas opções aí são boas. Matheus. Bem, dando continuidade aqui na pauta do terceiro bloco, vamos agora falar sobre as surpresas da Euro, né? Então, temos aí equipes e jogadores. Na opinião de vocês, quem pode surpreender? Matheus, uma equipe e um jogador. Nossa, quando se fala surpreender, então a gente nunca pode colocar os favoritos e colocar também os jogadores que podem ser os protagonistas, né? Que os indicados a isso. Acho que quem pode surpreender uma seleção que pode chegar a surpreender apesar de estar no primeiro do ranking, nunca, que diz que estava no primeiro do ranking, nunca chegou
né, na Euro nesses últimos anos, né, nas últimas Copas do Mundo, é a Bélgica. Acho que a Bélgica pode sim surpreender, e eu acho que pelo jogo de ontem o Ricardo Quaresma tem que ficar de olho nele, porque o Tripério está lá para ser o titular e vai dar trabalho para os adversários. Vinícius. Bom, entre os atletas que pode surpreender, minha aposta vai para o Martial, do United, até pela juventude e também por estar numa seleção muito forte e ser dona da casa. Eu aposto nele como uma revelação, aí, uma surpresa, né? Que ele é destaque no clube. Eu acho que essa é a grande oportunidade dele se destacar ainda mais, só que na seleção. Dentre a seleção que pode ser a surpresa, meu palpite vai para a Suíça, por estar num grupo que não é dos mais difíceis e pode ser ali um fator que ajude bastante a seleção suíça para passar de fase e chegar cada vez mais longe na Eurocopa 2016. Bom, o jogador que... Acho que, para você dizer um jogador é bastante complicado, né? Dizer um jogador de tantos que vão se destacar. Mas eu concordo na linha de Vinícius, assim... Eu poderia dizer Martial, mas já que ele já disse Martial, eu vou de Griezmann. Teve uma ótima temporada no Atlético de Madrid e não, assim, apesar de ter tido uma ótima temporada e ter ido a uma final da UEFA Champions League, não é muito conhecido ainda, dentro do público em geral. É um ótimo jogador e pode surpreender, um jovem, pode ser um dos destaques na França, assim, ele como o Pogba também, mas Pogba já é muito mais conhecido dentro do futebol mundial. Com uma seleção, eu seguiria com o Vinícius, destacaria a Suíça também, que, como eu disse no início, tem uma ótima equipe. Granit Xhaka foi contratado recentemente pelo Arsenal por mais de 200 milhões de reais. Shaqiri também, ótimo jogador. A zaga também em si, com Lichtsteiner, como já destaquei. Enfim, a Suíça acho que tem potencial para chegar longe, diria oitavas de finais, quem sabe quartas. E aí, dependendo dos confrontos, quartas de finais, é uma boa seleção, também pode surpreender. E eu acho que a Suíça pode ser realmente uma surpresa, não para muitos, mas para alguns. Kleber. Bom, eu vou começar pela seleção, vou seguir aqui os amigos e vou votar na Suíça também, justamente porque a Suíça, ela não é aquele problema que você vê País de Gales, é Bale e Ramsey. Você vê a Suécia, muito Ibrahimovic. A Suíça, eu acredito que ela tem o grande diferencial dela é pelo coletivo. Às vezes pode até faltar esse grande jogador, mas tem o Xhaka, que vai para o Arsenal agora, tem o Lichtsteiner, que já está há um tempo na Juventus, lateral direito, tem o Shaqiri, tem muitos jogadores bons que, num coletivo, podem fazer a diferença. Tem um bom goleiro também. Então, já foi muito bem na última Copa, foi cabeça de chave, apesar de não ter conseguido se classificar em primeiro, caiu no grupo da França e não passou em primeiro, mas nas oitavas de final deu muito trabalho para a Argentina, que acabou sendo vice-campeã, precisou ali de um lance de desequilíbrio dos dois melhores jogadores, que foi o Messi e o Di Maria, para conseguir vencer na prorrogação. Então, é uma seleção que impõe muita dificuldade e, apesar de ter sido goleada pela França na Copa, caíram e estão no mesmo grupo de novo, eu acho que vai dar trabalho. Agora não vai haver de novo essa goleada. E o jogador, eu acredito que temos excelentes jovens jogadores nessa Eurocopa, mas eu vou destacar aqui uma aposta minha, que é o Álvaro Morata, que vem fazendo, que antes no Real Madrid muitos subestimavam seu potencial, e quando foi para a Juventus ele colocou em prática todo ele, apesar de ter sido reserva muito durante essa última temporada, mas é uma aposta, e apesar de ser jovem, ele já é conhecido como um jogador decisivo em momentos importantes. Fez o gol que classificou o time para a final da Juventus, na final da Champions League. Estava muito bem, quase classificando o time da Juventus para as quartas esse ano contra o Bayern, acabou não se classificando, mas jogou muito bem. Fez o gol do título da Copa da Itália, fez o gol na final da Champions League, apesar de não acabar com o título. Então, apesar de jovem, é um jogador que vem mostrando que nos momentos importantes ele vai lá e contribui com a sua equipe. Então, acredito que ele pode ajudar muito a Espanha, né, nessa Euro. Bem, eu acho que o meu jogador, acho que é o Rashford da Inglaterra, né, apesar de jogar num grande clube, né, como o Manchester United,
mas ele nunca disputou uma Euro, né? Então, eu acho que ele pode surpreender porque a gente espera de Cristiano Ronaldo, a gente espera do Ibrahimovic, né? Do Marcos Reus, que não vai jogar. A gente espera dos grandes jogadores das grandes seleções, né? Então, eu acho que pela pressão de estreia, pela personalidade até que ele tem, eu voto no jogador. Eu acho que a seleção que pode surpreender é a Suécia, pelo Zlatan, né? Eu acho que o Ibrahimovic, ele é um grande jogador, acho que ele tem uma personalidade muito forte, né? Ele é parecido com o Cristiano Ronaldo nessa questão, né? De ser autoconfiante, né? Mas também ele puxa ele é muito individualista nas palavras, né? Mas no campo de jogo ele puxa a responsabilidade também para ele, e não é de amarrar bola, mas ele é muito decisivo. Então eu acho que pela vontade, né? A idade também está chegando, né? Ele não tem uma Champions League, ele não tem um título com a Suécia. Eu acho que pode ser um fator positivo, né? E ele não disputou a Copa do Mundo também, né? Então para ele é a grande competição nos últimos anos, né? Se você pegar de 2012 para cá, eu acho que foi a última grande competição que ele disputou a nível que ele vai disputar a nível de seleção, né? Essa Euro que vem em 2016. Então, o meu voto para jogador é no Rashford e meu voto para seleção é na Suécia. E para quem gosta do Cartola, né? Quem joga Cartola, como todo mundo aqui do podcast, né? A gente tem aí os seus times, vai poder também jogar um jogo parecido, né, também na Euro. E para falar desse assunto, eu vou chamar Vinícius Barros. Pois é, Matheus. Na Eurocopa, a gente também tem a versão estrangeira do Cartola, digamos assim. No site da própria UEFA, eles disponibilizam um fantasy game, né, como é chamado esse tipo de jogo, onde o usuário, né, que decidir jogar, ele dispõe de 100 milhões de euros para fazer as contratações e precisa contratar 15 atletas, né? 2 goleiros, 5 zagueiros, 5 jogadores de meio campo e 3 atacantes. Então, nos moldes do Cartola, e você pode se divertir, brincar com essa competição que ocorre só de 4 em 4 anos, e experimentar um pouco dessa brincadeira, né? Você destaca também um capitão do time que ele vai fazer... A pontuação que ele fizer vai ser dobrada, né? Uma coisa que não tem no nosso Cartola, e lá nessa competição do site da Eurocopa vai existir também. E um diferencial é que a equipe que o usuário selecionar tem que ficar valendo por mais de uma rodada. Não é feito Cartola que pode ser trocado de rodada a rodada. Bem, Vinícius, eu queria que você explanasse sobre o assunto de classificação, né? Como fica aí para passar para a próxima fase. Se classificam os 2 primeiros e os melhores terceiros colocados. Como é essa matemática aí? Bom, Matheus, uma novidade desse ano é a existência de 24 equipes, né? As oitavas de final, que não haviam nas Eurocopas passadas, também surgiram por conta disso. Então, são 16 equipes que se classificam para a próxima fase após a fase de grupos. Então, são 6 grupos, do A ao F, onde os 2 melhores colocados passam de fase, totalizando 12 equipes, e 4 melhores terceiros colocados, os 4 melhores terceiros colocados também passam, né? Pode ser de qualquer um dos grupos, somando os 12 já citados, mais os 4 de agora, 16 times que passam para as oitavas e se enfrentam de acordo com o chaveamento já prévio, onde os terceiros colocados sempre vão pegar os primeiros colocados de algum grupo. Bem, obrigado pela sua paciência, obrigado pela sua audiência. Lembrando que esse é o nosso primeiro podcast. A gente vai falar do futebol sul-americano, né? Tá rolando a Copa América Centenário. A gente também vai fazer depois nas fases finais, né? Nas fases eliminatórias, a gente vai estar fazendo também um podcast para falar também do nosso futebol. Então é isso, eu queria agradecer, né, a audiência de todos mesmo, e voltamos na próxima rodada da Euro e depois também, né, das eliminatórias, da fase eliminatória da Copa América Centenário. Muito obrigado e tchau!